Jesus. É um prazer estar de volta a esta casa para, juntamente com essas mulheres de Deus, o som tá baixo, o som tá aumentando. Aí é o tamanho, né, varão? É um prazer estar de volta a esta casa para, juntamente com essas mulheres do Senhor, podermos cultuarmos o precioso nome de Jesus. Eu quero expressar a minha alegria por estar com vocês e aqui perceber, contemplar a permanência da bênção de Deus sobre esta casa. Minha gratidão ao pastor Roberto José, que é o pastor presidente. Minha gratidão ao Senhor pela sua esposa, a coordenadora estadual, que é a irmã Iraci Santos, e a vice-coordenadora estadual, é a irmã Roberta Lucena, pelo contato, pela oportunidade que me foi dada para estar nessa festa tão linda, falando a palavra de Deus. Que as irmãs recebam também o abraço, a paz do Senhor da minha esposa. Eu sei que vocês têm muitos testemunhos e vitórias da parte de Deus para contar, e eu espero em Jesus que a partir desta palavra, que mais uma vez vocês receberão mais testemunhos, sejam gerados na vossa caminhada com Deus. Eu quero rapidamente falar a vocês sobre o último livro que lancei, Para Conhecer a Bíblia. Nesse livro eu desenvolvi um método de compreensão do contexto de toda a Bíblia, ou seja, em 52 semanas você vai desenvolver uma compreensão livro por livro de todos os livros da Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, de cada livro, facilitar a sua compreensão a partir de quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, sobre quem escreveu. Se as irmãs quiserem adquirir, é uma espécie de introdução bíblica. Sim, uma introdução bíblica para você entender todo o contexto do livro que você está estudando um texto. É necessário essas informações para que você tenha uma interpretação fiel de um versículo ou de um capítulo que você está estudando para a sua edificação. Por favor, abra comigo a sua Bíblia no livro de Juízes. Juízes, eu quero ler dois textos, no capítulo 4 e no capítulo 5. Versículos selecionados no capítulo 4 e no capítulo 5. Alguns versículos selecionados. Juízes, capítulo 4 e capítulo 5. No capítulo 4, leiamos, por favor, no capítulo 4, leiamos o versículo 15. Capítulo 4, versículo 15 diz: E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e todo o seu exército ao fio de espada diante de Baraque. E Sísera desceu do carro e fugiu a pé. Capítulo 5, por favor. Capítulo 5, versículo 7. O capítulo 5, versículo 7 diz: Cessaram as aldeias em Israel. Cessaram até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel. Queridos, no livro dos Juízes, o povo de Deus enfrenta uma situação complexa no sentido espiritual, uma espécie de gangorra espiritual. Quando as coisas apertavam, Israel se lembrava do Senhor Jeová.
quando a prosperidade os alcançava, eles davam glórias aos deuses. Nesse estilo de vida, um pouco para Deus e muito para si mesmo, para as obras da carne, para o sistema desse mundo caído, que é inimigo de Deus, numa terra que o Senhor os colocou para a prosperidade, terra esta que manava leite e mel, porém eles perderam o equilíbrio, perderam a firmeza, perderam o referencial em lideranças que de fato os influenciava, como era Moisés, Josué. Nesse tempo Deus teve que levantar ministérios emergentes. Os juízes exerceram um tipo de ministério emergencial. Quando Israel precisava de um socorro de Deus, quando Israel precisava ter a fé despertada, Deus levantava um juiz, um libertador, para libertá-los da opressão inimiga, pois pelos seus pecados eram humilhados e entregues nas mãos dos seus inimigos. Num desses períodos onde Deus levanta alguém com um ministério emergente, ou seja, para uma situação específica, em um tempo específico, para uma experiência de despertamento na nação, Deus levanta uma mulher. Em que período Débora é levantada para julgar Israel? O capítulo 4, versículo 1 diz: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois de falecer o libertador Eude. Eles se referenciavam no homem, morrendo o homem, passando o homem. Israel fracassava na vida espiritual. O versículo 2 diz que, como consequência de fazerem o que era mal aos olhos do Senhor, e fazer o que era mal aos olhos do Senhor aqui é se envolverem no laço da idolatria, Deus os entregou nas mãos de Jabim, um rei em Canaã, e Sísera era o capitão do exército de Jabim, um homem especializado na liderança do exército de Jabim, pois este possuía 900 carros de ferro. Por favor, conecte a esse texto, versículo 3. Os filhos de Israel clamaram, porque, porquanto, pois Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Perceba, irmã, que quando o texto cita o clamor de Israel, depois de ser entregue, ou seja, Deus permite que sejam oprimidos com uma espécie de disciplina, porque como o Senhor mandou Moisés falar a Faraó, Israel é meu filho primogênito, e Deus tem os seus métodos de disciplinar seus filhos. Um dos métodos divinos para disciplinar Israel, para trazê-lo de volta para a sua presença, era entregá-los, fazê-los perder as guerras, ou se submeterem a um rei humano. Eles não se submetiam ao senhorio do rei divino. Então o rei divino, que é o nosso Deus, os permitia serem subjugados por reis humanos. Mas o exército de Jabim tinha uma espécie de exército com uma tecnologia que Israel não possuía.
900 carros de ferro. Imagine esses 900 carros de ferro, com todo exército, com toda a cavalaria de Jabim, vindo contra Israel. O barulho daqueles carros já fazia com que a nação estremesse. As irmãs que meditam nas Escrituras Sagradas sabem que barulho também é apresentado no Antigo Testamento como estratégia de guerra. Gideão se valeu de barulho. Juízes, capítulo de número 6, quebrando cântaros, acendendo tochas, tocando trombetas, para deixar o inimigo assustado. A Bíblia diz, segundo Crônicas 20, que Josafá, por ordem de Deus, colocou os levitas na frente do exército, tocando e cantando em alto e bom som, para que o inimigo ficasse perturbado com o barulho do exército de Israel. Os irmãos sabem que foi com o grito na última volta em Josué, capítulo de número 2 a 6, que a Bíblia diz que Jericó foi conquistada. Deus fez se ouvir no exército do inimigo de Israel. Em 2 Reis, capítulo de número 7, Deus fez com que eles ouvissem sons de exércitos vindo contra eles. Os otomanos conquistaram o Império Romano tocando tambores, fazendo muito barulho. Essa é a estratégia de Jabim. Através de seus 900 carros de ferro, à distância, vinha fazendo barulho, Israel estremecia. O exército de Israel já se sentia derrotado e era impossível vencê-los dependendo das suas próprias forças. Recapitulando, que eu preciso de vossa atenção, senão até eu me perco aqui. Os filhos de Israel pecavam, Deus os entregava para serem disciplinados nas mãos de reis humanos, porque o pecado é uma afronta diante da lei do rei divino. Quando Deus os entregou a serem oprimidos por um rei humano, esse rei humano tem 900 carros de ferro, que é uma tecnologia avançada para o tempo em que eles vivem. E quando esses carros vinham em suas cavalarias montadas para oprimir Israel, foi assim, só com os carros de ferro, só com a opressão dos carros de ferro, é que o filho disciplinado voltou para papai. Capítulo de número 4, versículo 3. Os filhos de Israel clamavam, porque Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 12, diz: qual é o pai que não disciplina ou não corrija o seu filho? E ele continua que o Senhor corrige o filho que ama. Todo aquele que ele recebe por filho, ele vai disciplinar, ele vai corrigir. Deus, através da aflição, estava disciplinando Israel para que abrisse mão de seus pecados e se comportassem conforme o padrão que Deus havia estabelecido. Minhas irmãs, guardem isso. Deus não aceita que baixemos o nível do padrão que Ele estabeleceu. A disciplina virá até entrarmos no padrão já estabelecido. Nesse momento que Israel clama, como que Deus responde? Perceba que é algo lindo. Quando Israel peca, Deus responde ao pecado, oprimindo-os sob a liderança de Jabim.
cujo exército tem 900 carros de ferro. E o capitão desse grande exército, com uma tecnologia avançada, é Sísera. Só que agora Israel clama. Israel não quer viver na prática do pecado. Por isso Israel ora. Quando Israel deixa de orar, vive na prática do pecado. Quando Israel começa a orar, se afastam do pecado. Isso é normal. O pecado te afasta da oração, mas a oração também tem poder de nos afastar do pecado. Quando Israel clama, qual é a resposta? Quando eles pecam, a resposta é disciplina através de Jabim. Mas quando eles clamam, a resposta é Deus levantando uma mulher. Deus levanta, no versículo 4, Débora, cujo significado é a abelha. E o texto diz: mulher profetiza como outras, como Ruda, como Miriam. Essa mulher agora se estabelece, ou é estabelecida por Deus, como alguém que tem uma palavra de Deus nos lábios, tem uma exortação de Deus para a nação. Israel está pecando nos versículos 1, 2, no 3 clama. Débora surge num tempo de apostasia. Débora não é levantada por Deus no momento fácil em Israel, no momento complexo, no momento de desvios, num tempo de idolatria, no momento em que Israel está quebrado pela disciplina do próprio Deus. Ergue-se uma mulher cheia da unção do Espírito, com a palavra de autoridade dada por Deus nos lábios, para trazer Israel de volta. Só que essa mulher, a partir daqui, se torna um exemplo para todos nós, porque o texto diz: Débora, mulher profetiza, alguém que age sob, debaixo da inspiração divina. E o texto continua: mulher de Lapidote, é uma mulher que tem autoridade na palavra, pois ela fala a palavra de Deus, e a autoridade tanto do homem quanto da mulher, no sentido ministerial, no reino de Deus, se baseia na palavra que canta e prega. Fora disso, não há autoridade. Então ela tem a autoridade pela inspiração que o Espírito dá para trazer Israel de volta para a presença do Senhor. Segundo ponto no versículo 4, mulher de Lapidote, ou seja, casada, uma mulher que se submete a uma autoridade no lar, uma mulher cuja história é gloriosa, a história é grandiosa, mas registra-se casada. Mulher de Lapidote julgava Israel naquele tempo. Que tempo? Tempo do versículo 1, Israel faz o que é mal. Tempo do versículo 2, Israel é entregue para a disciplina. Tempo do versículo 3, Israel clamando por estar sendo oprimido. Eu já disse às irmãs, Débora não se levantou num tempo fácil, Débora se levantou num tempo difícil. E muita gente diz: como é difícil ser crente nessa geração. Muita gente diz: como as coisas se complicaram. É verdade, mas para cada geração complicada, Deus levanta um povo ungido para vencer nessa geração. E eu quero dizer às irmãs que estão me escutando tanto aqui quanto na live, foi para este tempo que Deus nos levantou. Já ouvi, e claro, eu compreendo, mas eu não posso simplesmente concordar de modo passivo. Esse é o momento complexo para se ter filhos. Esse é o momento, é o pior tempo, até onde meus estudos constam,
para se criar filhos. Sim, eu concordo, um dos mais difíceis, ideologia de gênero, tecnologia avançada, feminismo, apostasia espiritual, desrespeito às autoridades, perca de identidade. Sim, o tempo é difícil, minha irmã, mas os nossos filhos foram formados por Deus, enviados por Deus para esse tempo. E é nesse tempo que, debaixo da autoridade da palavra, nossa casa, nossa família fará a diferença. Agora perceba, uma mulher profetiza, imagine a postura dela. Uma mulher que julgava Israel, uma mulher de autoridade dada por Deus em uma nação. E o texto deixa claro que ela não perde a feminilidade. Ela continua com a leveza e a docilidade feminina, que parece não, que essa geração que se submete a Satanás quer destruir nas mulheres tais características. Só a igreja continua conservando os princípios bíblicos. Por que eu digo isso? Primeiro, uma mulher que é profetiza, uma mulher que é juíza, porém casada, se submete a um homem estabelecido da tribo da qual ela faz parte, para cuidar do seu lar. Ela é esposa. Segundo lugar, o versículo 5 diz: habitava debaixo das palmeiras. Ou seja, ela tinha um ambiente como esse que vocês sempre criam e montam nos congressos de mulheres: plantas, flores, rosas, palmeira. E ela gostava tanto daquele ambiente que o texto diz assim, palmeiras de Débora. Era o cantinho dela. Quem sabe ela dizia: ai de quem tocar na minha plantinha, na minha arvorezinha, deixa que eu cuido, deixa que eu rego, aqui é meu ambiente de paz. Ela tinha um ambiente estabelecido para receber Israel. E o texto diz no versículo 5, fica comigo por favor: os filhos de Israel subiam a ela a juízo, quando tinham problemas a serem resolvidos, quando precisavam de uma palavra de sabedoria, um conselho de qualidade com inspiração divina, iam escutar a irmã Débora. Só que chegou um momento que ela percebe que os inimigos estão vencendo, os inimigos estão prevalecendo pela falta de atitude de um homem. Ela percebe que a nação de Israel agora está precisando de um libertador, e ela mesma vai prover tal solução, debaixo da unção do Espírito, quando Israel está vindo a ela. No versículo 5, quem me escuta diz amém. Amém. Quando Israel vem a ela, no capítulo 4, versículo 5, a Bíblia diz: então no 6, enviou Débora e chamou a Baraque, filho de Abinoão, e disse: olha como ela confronta sem afrontar o libertador. Ele é citado como um dos heróis da fé, lá na galeria de Hebreus capítulo 11. Ah, se não fosse Débora! Israel está oprimido, Baraque está oculto, Débora manda chamá-lo, e olhe como ela libera a palavra sobre ele: porventura, o Deus de Israel já não te deu ordem dizendo: vai, toma contigo 10.000 homens, vai à peleja, pois o Deus de Israel atrairá os inimigos para o ribeiro de Quizon. A Sísera, o capitão do exército de Jabim, com seus carros e com sua multidão. Pelo amor de Deus, a mulher está profetizando para ele, e ela diz assim: eu entregarei na sua mão o exército de Jabim,
a sua multidão e seus carros. Era para esse camarada erguer-se debaixo da mesma autoridade que está sobre a vida dela. Mas agora, o varão se apresenta um vagarão. Infelizmente, versículo 8, ele olha para ela e diz: se tu não for, eu não vou. Ah, meu Deus, eu sei que dá para as irmãs se alegrarem. Eu sei que as irmãs dizem: olha, ele está valorizando Débora. Olha, ele está olhando para Débora e dizendo: tu é top, tu é poderosa, tu é juíza, tu é a mulher que tem a unção na vida. Olha ele, o libertador, olhando para ela e dizendo: mas se tu não for, eu não vou. Se tu for, eu vou ir. Sabe, aquele tipo de homem que está num corpo de homem, mas a mentalidade ainda é de menino, que não assumiu a postura que Deus requer. Falta-lhe hombridade, masculinidade. E eu disse a vocês, minhas irmãs, que em Débora não falta feminilidade. Se ela fizesse parte do grupo das FFF, feministas feias e fedorentas, ela ia se aproveitar disso aqui. Mas preste atenção, ela reconhece o seu lugar. Quando ela olha para Baraque e diz: levanta porque Deus é contigo, e ele recua, ela olha para ele no 9 e diz: eu vou com você, mas a honra não vai ser tua. Nesse momento, ela está liberando uma palavra de repreensão. Primeiro, ela está confrontando. Agora, ela o repreende. Tudo bem, eu vou com você, por favor, fica comigo. Mas a honra não será tua pelo caminho que levas. Ou seja, ao entrares na batalha, eu estarei lá com você, não na guerra, supervisionando, intercedendo, claro, cada um no seu quadrado, mas a honra não será tua. Olha a profecia dela no 9: pois através da mão de uma mulher o Senhor entregará Sísera. Olhando para esse texto, o que a gente diz? Débora está falando dela mesma, mas não é. Quem está debaixo da unção de Deus não profetiza para si sobre si. Eu sinto muito lhe dizer, se você está debaixo da unção de Deus, você não tem unção para si mesma. Se você está debaixo da unção de Deus, a unção é sempre para outro. Seria muito bom se a unção em mim fosse para mim mesmo. Lembra de Moisés? Moisés disse: Deus, eu não pari esse povo, me mata. Deus disse: da unção que está em ti, do Espírito que está em ti, vou derramar sobre 70. O camarada queria morrer e tinha unção para mais 70, meu Deus do céu. E aqueles que profetizaram, eu creio do fundo do meu coração, que despertaram no coração de Moisés, injetaram no coração de Moisés uma unção para que ele continuasse. Lembra de Jesus? Em Mateus capítulo 4, o diabo disse: transforma estas pedras em pães e mata a sua fome. Jesus não transformou a pedra em pão, mas quando a multidão sentiu fome, Jesus multiplicou o pão, porque você não tem unção para si mesma. Nós não temos unção para nós mesmos. Parece que ela está profetizando para ela, mas quem estudou esse texto sabe que ela não está profetizando para ela mesma. Naquele momento, Baraque se ergue, porque a profetisa diz que vai, e quando ela se ergue, ele convoca as tribos. Fica comigo, por favor. Ele convoca as tribos. Algumas vieram, outras não, mas Débora vai dar o deles. Algumas vieram, outras não. Sísera, no versículo 13, convoca os 900 carros de ferro. Baraque convoca as tribos. Sísera traz os 900 carros de ferro. E aí tem um versículo que lemos no capítulo 4. O Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e todo o seu exército ao fio de espada. Glória a Deus.
o texto está resumindo: Deus deu a vitória a Israel sob a liderança de Débora e Baraque. Depois que a vitória é completa, depois que a vitória é realizada, Débora vai cantar. Débora vai entoar uma canção, um hino ao Senhor. E Baraque vai estar do lado dela para cantar umas partes. Ou, como era de costume, como Miriam fez com Moisés, Débora começa e ele continua. Débora fala e ele repete. Numa espécie de adoração pública. Israel venceu, a vitória foi conquistada. Agora eu quero falar com vocês principalmente sobre o canto de Débora. O canto de Débora, depois daquela grande vitória, é extraordinário. Se não vejamos, cantou Débora, capítulo 5, versículo 1. E Baraque, naquele mesmo dia, dizendo: os chefes se puseram à frente de Israel, porquanto o povo se ofereceu voluntariamente. Débora está olhando para a nação de Israel e está percebendo quem se voluntariou a fazer parte daquela guerra. Versículo de número 9: meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Débora agradece a Deus pelos voluntários. Quem são os voluntários? São aqueles que entram na batalha do Senhor. São aqueles que entram na guerra do Senhor sem se preocuparem com honras, sem estarem preocupados com aplausos, sem estarem preocupados com reconhecimentos humanos. Os voluntários são aqueles que não esperam Deus tocar. Já viu? Aqueles crentes de coração duro, mão fechada, boca travada. Eu só faço se eu sentir, eu só dou glória se eu sentir, eu só entro na batalha se eu sentir. Aqui é diferente, irmão. Entra quem já sente, entra para sentir, dá glória a quem já tem. Os voluntários são aqueles que se entregam em gratidão ao Cristo que já se entregou. Débora está agradecendo pelos voluntários. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Por causa disto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque nele o vosso trabalho não é vão. Aleluia! O salmista Davi disse: torna-me a dar, Salmo 51, 12, torna-me a dar a alegria da tua salvação, sustenta-me com espírito voluntário. Segundo aos Coríntios, capítulo... Eu estou muito alegre que eu estou olhando daqui, eu começo a falar os versículos e vocês já concluíram. Eu estou pregando para uma igreja bíblica, eu estou no lugar certo. Aleluia! Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 15, Paulo disse: eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar. Olha que coisa linda! Pelas vossas almas. Quem sabe alguém já disse: você vai morrer desse jeito, vai se acabar desse jeito, está dando tudo de si. Meus filhos, meu marido, mãe, pai, maninho, maninha, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Quando questionaram a mãe de John Wesley, por que ela estava formando seus filhos como teólogos, por que ela estava fazendo um filho pregador e outro filho compositor, ela respondeu: se eu tivesse 100, todos eu daria para a obra missionária. Alguém está entendendo essa palavra, irmão? Voluntários
vieram pelejar contra Sísera, quando Baraque os convocou. O canto de Débora nos confronta a nos entregarmos à obra de Deus com alegria, com disposição, sabendo que a maior recompensa não vem dos homens. Agora, no versículo 3, ela diz, olha que cântico lindo desta mulher: ó reis, dai ouvidos, príncipes, eu cantarei ao Senhor. Isso aqui é evangelístico. Por quê? Porque vocês leem Bíblia e vocês sabem, minhas irmãs, que nesse tempo Israel não tem rei. Ela tá falando com aqueles que vão ouvir falar da vitória de Israel. Ela está falando com aqueles que vão escrever a história da batalha. Ela está falando com os soldados feridos que estão fugindo. Ela ergue a voz na montanha e grita: escutem, príncipes, escutem, ó reis, e por onde vocês passarem, digam que uma mulher está cantando na montanha. Ei, reis e príncipes que estão ouvindo essa história, eu vou salmodiar ao Senhor. E ela começa agora de um modo evangelístico, ela começa a teologar, ela começa a falar teologicamente, ou seja, ela começa a falar das grandezas de Deus. Ó Senhor, saindo tu de Seir. Irmãs, vocês vão fazer uma conexão agora, e isso é mais na mente da mulher que acontece. A gente pensa uma coisa, para depois pensar outra coisa, para depois pensar outra coisa. As irmãs conectam um monte de coisa aqui na cabeça de vez. Olha o versículo 4: Senhor, saindo tu de Seir, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra fez o quê? Eu disse a vocês no início que quando Jabim empalheirava seus 900 carros de ferro, Israel tremia, Israel temia. Sabe por quê? Porque quando ele vinha para a batalha, para humilhar Israel, com seus 900 carros de ferro, ele vinha pelas montanhas, e a terra começava a tremer. Era desse jeito, era muito barulho, muita pressão, muito peso. As montanhas tremiam, Israel embaixo estremecia. Agora os exércitos estão postos, esperando a guerra. E de repente, irmão, está vindo quem? Jabim com seus 900 carros. E os soldados começam a dizer: ele está chegando, os 900 carros estão chegando, a terra já está tremendo. Débora ergue a voz e diz: não, o que está fazendo a terra tremer não são os carros de Jabim. Não, a terra não está tremendo por causa da tecnologia do rei. A terra está tremendo porque Jeová está chegando na guerra. Oh Senhor, ai irmão, Débora está dizendo: eu decidi o que escutar. Eu vou repetir, Débora está dizendo: eu decidi ao que dar ouvidos. Tem gente dando ouvido aos 900 carros de Jabim. Eu estou ouvindo os passos do meu Deus vindo para a guerra. Eu estou ouvindo os passos de Jeová. Quem você está escutando? A quem você está dando ouvido? Eu sei que o mundo está gritando, eu sei que o mundo está rosnando, eu sei que o mundo está latindo, eu sei que os cães e lobos dessa geração estão olhando para a igreja e rangendo os dentes, como faziam com Estevão. Mas Estevão decidiu olhar para cima, e o Espírito Santo está dizendo a alguém: escolha o que é que você vai ouvir. Vai ouvir o barulho do mundo, ou vai ouvir o som da palavra? Vai ouvir as murmurações de quem te cerca, ou vai liberar o som da adoração? Débora disse: diante dos passos de Jeová, os carros de Jabim são...
O mundo grita de lá para cá, e se falar de lá para cá, a igreja se levanta com a palavra daqui para lá e também vai bradar, porque os passos do nosso Deus é mais poderoso. Coisa de mulher. Perceba que ela não perde a feminilidade, aquele negócio de detalhes. O povo está no meio de uma guerra, me ajuda, irmãs. O povo está no meio de uma guerra. Olha o que está escrito, olha ela cantando, meu Deus. Com certeza não foi Baraque que fez essa letra aqui. Olha ela cantando no versículo 4: os céus gotejaram. Qual é o macho que vai estar numa guerra, com a espada na mão, sangue no olho, que vai olhar para o céu? Olha, gotinha. Não vai! Isso é coisa de mulher, que é detalhista e sabe que Deus cuida nos detalhes. Ela está... Ai, irmão, Baraque está lá embaixo no ribeiro e ela está aqui em cima. Deus vai agir. Deus vai agir. Ela ergue os olhos e o que é que ela vê? Gotas. Vem comigo. Ela ergue os olhos e o que é que ela vê? Gotas. Ela estende o braço assim, ó, puxa a manta e o que é que ela sente? Gotas. Olha, gotas. É a última vez, me respondam. Ela está vendo o céu fazer o quê? Isso é sensibilidade espiritual, porque ao mesmo tempo que ela escuta Deus vir e tremer a terra, ela consegue sentir gotinha. Não perca a sua sensibilidade. Você sabe que Ele faz a terra tremer, mas Ele também trabalha no silêncio das gotas. Ele também trabalha no silêncio do orvalho. Mas parece que ela é pentecostal, porque quando a gota começa a descer, ela já para de falar das gotas das nuvens que descem, e ela fala no 5, os montes se derretem diante do Senhor. E até o Sinai diante do Deus de Israel. Ela lembra de um tempo em Israel, nos dias de Sangar, que foi um grande juiz. Cessaram os caminhos de se percorrerem. Os que andaram por veredas iam por caminhos torcidos. Ou seja, no período de guerra, Sangar não conseguiu estabelecer paz. Faltou Débora para estabelecer paz, porque Sangar, o líder, o libertador, o macho, pegou a espada e foi para cima. Espada no bucho, na cabeça, e arranca pescoço, ia derramar sangue. Ela diz, tudo bem, ele está na guerra, ele é o guerreiro, ele é o libertador, mas nos dias dele, Israel temia andar pelas ruas. Até que eu me levantei por mãe. Israel tinha quem lutava com a espada. Faltava alguém que se levantasse com o coração de mãe. Isso é maravilhoso. Por isso que Deus levanta um exército como esse. Por quê? Porque no coração de uma mãe está a disposição de, eu quero te ver, filho, ir além do que eu fui. Quem tem o coração de mãe quer que na obra de Deus outros cresçam além. E ele que tem, ela que tem coração de mãe, protege, cuida, zela para que cresça, para que se desenvolva. Paulo disse aos Coríntios no capítulo 4, versículo 15, eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Gálatas 4,19, filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até
formado em vós. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, Paulo diz: como apóstolos de Cristo, temos direito à honra da parte de vocês. Entre vocês fomos amáveis, como mãe que alimenta e cuida dos próprios filhos. Coração de mãe cuida para ver a obra crescer. Coração de mãe nos faz ter desejo de gerar filhos espirituais. E o modo pelo qual geramos filhos espirituais é evangelizando, ou ganhando almas, abrindo as escrituras, como Paulo diz a Tito no capítulo 2, que as mulheres mais velhas, mais maduras, ensinem as mulheres mais novas. Temos mestras na igreja para isso, mulheres formadas na sabedoria da palavra, para gerar filhas espirituais, para gerar filhos espirituais com a sabedoria da palavra. E ela diz: isso acontecia até que eu me levantei por mãe. Agora, irmão, primeiro ela libera um cântico evangelístico: reis, escutem sobre meu Deus. Segundo, ela decide que tipo de som escutar. Ela sabe que vem um som de lá para cá, mas tem um som daqui para lá. E é nesse som que ela decide focar. Terceiro, ela compara para a glória de Deus. Ela diz: Sangá fez a parte dele, mas eu fiz a minha. Ele se ergueu como guerreiro. Eu me levantei com um coração de mãe. Só que agora, o cântico não é só evangelístico, nem teológico, nem de gratidão. O cântico é confrontador. Ela diz no versículo 8, de que modo o pecado enfraquece a igreja. Versículo 8, e se escolhia deuses novos. Ela está cantando, e enquanto ela está cantando, ela está falando do Deus poderoso. E enquanto ela fala do único poderoso, ela diz: e ainda assim, Israel, tendo esse Deus, escolhia deuses novos. Logo, a guerra chegou às portas. O que eu disse na introdução para quem estava ligado. Via-se por isso, é uma pergunta retórica, com tom negativo. Via-se por isso o escudo ou lança entre os 40 mil de Israel. Ela está dizendo: se Israel escolheu deuses novos, por acaso alguém pegou o escudo para se proteger? Se Israel caiu no laço da idolatria, Israel tinha força para levantar a lança e guerrear? A resposta é não. Por quê? Porque o pecado enfraquece os guerreiros de Deus, entristece Deus e fortalece os inimigos de Deus. Perdemos a credibilidade, perdemos a força evangelística, perdemos a voz, perdemos o direito de ser exemplo quando vivemos na prática do pecado. Olha o que ela diz: não podemos levantar o escudo, ou seja, não consegue se defender, tenta se defender, as armas do mundo, da acusação, é mais poderosa, porque está na prática do pecado. Atacar como? Se o pecado enfraquece os guerreiros de Deus, vai levantar a lança para guerrear? Não consegue. Ela está falando em seu cântico teológico que o pecado fracassa o povo de Deus. Agora, irmão, ela vai começar a agradecer por quem veio. Meu coração está com os legisladores que voluntariamente se ofereceram para ajudar a obra. O cântico de gratidão a Deus também se torna gratidão às pessoas. Sim, o coração de Débora é um coração grato a quem a ajudou no meio da batalha. As irmãs me entendem? Digam amém. Continue acompanhando o texto comigo. Vós,
os que cavalgais sobre jumentas brancas, ricos, vós que vos assentais em juízo, líderes, e vós que andais pelo caminho, escravos, falai disto. Mais uma vez, ela está dizendo que aquela guerra não foi vencida para ficar só em Israel. Ela está dizendo, divulguem o que Deus fez aqui, anunciem o que Deus fez aqui. Ela acabou de falar como que o pecado fracassou, enfraqueceu Israel. No 11, ela já vê uma nova situação. Olha o que ela diz: onde se ouve o estrondo dos flecheiros, onde os lugares onde se tiram águas, ali falai das justiças do Senhor. Ela está dizendo, guerreiros que treinam com flechas, servos ou moças que tiram água, não falem de outro assunto a não ser Deus. Não falem de outro assunto a não ser de como Deus cuida do seu povo. Ai, irmão, Débora quer espalhar a notícia da vitória da nação de Israel. E enquanto ela está cantando, o povo descia às portas. Ela ergue a voz, Baraque repete, o exército entoa, e as pessoas estão vindo para a porta da tenda escutar o cântico da irmã Débora. Aí no 12, ela canta para ela mesma, ela agradece a Deus, ela evangeliza, ela confronta os pecados da nação, mas ela diz, eu também preciso ser confrontada. Aí ela fala no 12, desperta, Débora. Desperta, Débora. Mandar os outros levantar é fácil, né, Débora? Levanta, Débora. Mandar os outros orarem é bom, né, Débora? Vai orar, Débora. Desperta, Débora. Ela faz uma análise de si mesma, ela examina a sua própria vida. Quem sabe Baraque está levando o cântico e ela está desanimando. Ela diz, não, irmã Débora, levanta, dá mais um glória, joga água no rosto. Quando der para despertar, levanta a mão, fica em pé, brada, ou seja, desperta, Débora. Entoa um cântico. Aí quando ela fala consigo mesma, ela olha para Baraque e ela diz, desperta, Baraque, canta, rapaz, ergue a voz, pois Deus fez dominar sobre os grandes, o Senhor me fez dominar sobre os valentes. Agora ela vai falar de quem não veio. Aquela que confrontou Baraque vai confrontar os covardes. Ela está debaixo da unção, ela está debaixo da autoridade. E ela diz no versículo 14, de Efraim saiu a raiz contra Amaleque, após ti veio Benjamim, de Maqui também veio Zebulon. Versículo 15, os principais de Issacar foram com Débora. É nós, Débora, uhul, nós estamos aqui. E o exército está lá. Os principais de Issacar foram com Débora. E como Issacar foram com Baraque a pé para o vale. Rubem, foram grandes as resoluções do coração, hein, Rubem? Por que ficaste entre os currais para ouvires os balidos dos rebanhos? Fica comigo, por favor. Ela está dizendo, Rubem, era para vocês virem para a guerra, ajudar a igreja. Rubem, era para vir ajudar o exército do Senhor, mas preferiu ficar ouvindo. Ela está ironizando, gente. Ficou ouvindo o balido das ovelhas, o balido dos rebanhos. Preferiu cuidar dos animais do que cuidar de gente, hein, Rubem? Parece demais, irmão, com essa geração que a gente tem que enfrentar, onde a vida de um animal tem mais valor do que a vida de um ser humano, irmão. Quando você fala sobre filhos, quando você fala sobre missões, quando você fala sobre crianças, elas ou eles, do cabelo verde, vermelho ou roxo, têm o prazer de dizer que é pai de pet, mãe de pet, e ai de quem não der Dia das Mães
feliz Dia das Mães e feliz Dia do Papai. É por isso que eu chego lá no Dia dos Pais, eu já coloco no Instagram, pai de pet. Hoje não é seu dia, rapaz, mas eu apanho na internet. Ah, irmão, eu não estou falando contra você cuidar dos seus animais. Não, eu estou falando sobre uma preferência que a nossa geração demonstra ter. Cuidado, carinho, zelo com animais, e a mesma coisa não com as pessoas. E eu leio comentários de próprios crentes, parece crente, mas não nasceram de novo. Prefiro os bichos do que gente. Ah, irmão, Jesus veio como gente, andou entre as gentes, salvou a gente, está no céu como gente e vai voltar para arrebatar gente. Rubem, por que você não veio ajudar a gente na peleja? Os bichinhos, a gente teve que cuidar dos bichinhos. Rubem, tem soldado perdendo a cabeça. Rubem, Israel está sangrando na batalha. Meus bichinhos, não deu para ir por causa dos bichinhos. 17, é Débora, chega no céu, tu briga com ela. 17, Gileade, por que você ficou da além do Jordão? Dan, por que você ficou com os navios? Eles tinham aliança comercial com a terra de Jabim. E aí, olha para cá por favor, se eu me envolver nisso, nós vamos perder alianças. Então, Débora, Gileade não vai, Dan não vai, Asser não vai, senão a gente perde alianças marítimas. Gente que não entra nas pelejas de Deus para não perder seguidor. Gente que não entra nas guerras de Deus para não perder amizades humanas. Gente que não entra nas guerras de Deus para não perder apoios humanos. E Débora está dizendo, você preferiu ficar com seus negócios materiais do que entrar na guerra missionária. Olha, irmão, Itália, Quênia, Moçambique, Peru, Paraguai, olha o tanto de missionário, irmão. Tem gente que todo ano atualiza a Netflix, Premiere, Max, não sei mais o que, mas não aumenta o nível da oferta missionária. Reclama de tudo quando é para ofertar e investir no reino. Não entra na guerra evangelística, não entra na guerra missionária. Estão preocupados consigo mesmos. Aí agora Débora diz no 18, Zebulon expôs a sua vida à morte. Ela diz, Naftali também subiu nas alturas do campo. Ela fala, irmã, me escute, é o caminho para a conclusão. Ela fala de quem veio, confronta quem não veio, e novamente ela renova a memória de quem veio. Versículo 19, vieram reis, pelejaram em Tanak, junto às águas de Megido, não receberam a prata. Sabe o que ela está dizendo? Císera os convocou, prometeu muita prata, e ela diz, mas não levaram nada. Do meio de Israel não levaram as pratas. Agora, para mim, particularmente falando, quem me ouve diz amém. Particularmente falando, chega o ápice do canto de Débora. Olha o que ela diz no 20, ela tá, irmão, Israel estava na guerra, e ela estava observando tudo, é mulher, é detalhista, irmão, ela observa, e Israel está na guerra. Ela diz no versículo 20, desde os céus, as estrelas pelejaram. Ela está dizendo que Israel está enfrentando um exército poderoso, mas ela não viu apenas o exército de Israel pelejando aqui embaixo. Ela diz assim, nos céus, até as estrelas.
desceram e começaram a guerrear. Alguns comentaristas dizem: Débora talvez viu anjos descendo para guerrear com Israel. Outros dizem: Deus entrou na batalha cósmica e a natureza entrou para defender o povo de Deus. Não importa se foi anjo ou estrela, o que o texto está dizendo é que se faltar a ajuda de baixo, Deus manda a ajuda de cima, irmão. As estrelas vieram. Está preparada para dar glória, minha irmã? Meu corpo está arrepiado pelo que eu vou ler agora. O versículo de número 21 diz assim: o ribeiro transbordou e arrastou o antigo ribeiro. O ribeiro vazio foi inundado por um ribeiro que transbordou. Ai, irmão, eu vou repetir: o ribeiro transbordou. Eu gostei do fervor dessa igreja. Bora lá. O ribeiro transbordou. As unhas dos cavalos se despedaçaram pelo galopar. Ela está vendo o ribeiro transbordar e os cavalos com dificuldade se soltando dos carros de ferro. O que está acontecendo aqui, pastor? Sabe o que está acontecendo aqui? A gotinha lá do início. Gotinha lá do início, ninguém estava vendo, mas Deus fez o ribeiro transbordar. Gotinha. Jesus está dizendo: você queria que eu fizesse muito barulho, eu vim no silêncio, eu vim no gotejar, eu vim devagar, mas quando você menos esperar, o ribeiro transborda e você vê o agir de Deus. Aleluia, o Espírito me manda dizer: parece que eu não estou agindo, mas eu estou trabalhando. Parece que eu não estou trabalhando, mas eu estou trabalhando. Com essa mão levantada, você pode adorar. Você pode adorar. Aleluia, 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 aleluia. Cuide da igreja, zele da igreja. Porque no versículo 23, ela confronta novamente e diz assim: amaldiçoai a Meroz. Diz o anjo do Senhor: amaldiçoai os moradores de Meroz. Por que, Débora? Porque não vieram em socorro do Senhor. Não choraram com a igreja. Não guerrearam com a igreja. Não sentiram a dor da igreja. Não sofreram com a igreja. E o anjo diz: amaldiçoai os que não vieram guerrear com o exército do Senhor. Só que agora, irmão, lembra da profecia? Que ela disse para Baraque: a honra não vai ser tua. A honra vai ser de uma mulher. Num versículo ela diz: amaldiçoe quem não ajudou. Ela libera a palavra do anjo. Amaldiçoai a Meroz que não veio. E no 24 ela diz: bendita seja sobre as mulheres Jael. Por que bendita seja Jael? Císera fugiu. Lembra que a gente leu? Capítulo de número 4, versículo 15. Fugiu a pé.
Cadê o carrão de ferro? O ribeiro transbordou, o carro espatifou. E Císera vazou. Sai da frente. De repente, ele se encontra com Jael. Achei uma mulher, uma mulher. Ela na porta da tenda, ele diz: me dá água. Ela diz: eu dou leite. E ela trouxe uma taça de príncipe. Ela deu a ele uma leite em taça de príncipe. Ele recebe. Quando ele entra na tenda, ele diz: se alguém chegar aí fora, fala que não tem ninguém aqui não. Olha só, chega na casa da mulher ensinando a mulher a mentir. Bendita és tu, Jael. Por quê? Porque quando ele entra, e eram as mulheres que firmavam as estacas das tendas. Desde a infância ou adolescência, papai dizia: Jael, vai treinando. Tá bom, papai. Tá. Quando ela chega na juventude, Jael já firmou as estacas. Já, papai, só de uma. Tá. Na infância, adolescência, tá. Chegou na juventude, tá, pá. Parece humilhação, mas Deus está te treinando para a hora certa. O homem chega se sentindo o top, inimigo do povo de Deus. Fugiu de Débora e Baraque. Entrou na tenda dela. Obrigado pelo leite, eu vou descansar um pouquinho. Ela vai do lado de fora, sabe manusear a estaca. Entra furtivamente na tenda que é dela. Mira bem aqui e dá uma só. Tá! Na cabeça. Aquela mulher estava crente. Davi derrubou Golias pela cabeça. A arca da aliança humilhou Dagon, quebrando a Dagon, perdão. A arca da aliança humilhou Dagon, quebrando a cabeça. E Gênesis 3,15 diz: tu vai ferir o calcanhar da semente da mulher, mas ele ferirá a tua cabeça. Jael vem debaixo da unção e diz: eu não vou na mão, eu não vou no coração, eu vou na cabeça. Ela estava debaixo de autoridade. Não estou entendendo, pastor. Deus vai anular os planos do diabo contra a sua casa, anular os pensamentos do diabo contra seu ministério. Aí Débora, que não é ciumenta, é juíza, é profetiza, mas ela tem coragem de falar da outra que Deus usa. Bendita seja Jael. Profetiza, juíza, mas ela abre a boca e diz: tem outra que Deus usa também. Eu abro a boca e profetizo. Jael vai na estaca. Eu falo aos ouvidos. Jael esmaga a cabeça. Ah, meu Deus. Irmão, Débora é muito ousada. Parece que é nordestina. Ó o versículo 28, olha o que é que ela diz. Isso é revelação. Olha o que ela fala no 28. A mãe de Císera, a mãe do capitão lá de 900 carros. Quem lembra dele, fala amém. Estão comigo na história, né? Olha ela falando da mãe do capitão. A mãe de Císera olhava pela janela e dizia: por que o carro de ferro dele não chega? Aí Débora fala: quebrou.
lá no rio, que as gotinhas fez transbordar. Porque se demoram os passos dos seus carros. Sabe o que ela está dizendo? Tem alguma coisa estranha, meu filho nunca demorou numa batalha. Olha o que a feiticeira está falando. Nenhum exército nunca deu trabalho para o meu filho. Nenhum exército nunca demorou de ser derrotado. Ela não sabia que aquele exército tinha um general diferente. Tinha um comandante diferente. Aí, as damas da casa quiseram consolar o coração da mãe de Císera. E disseram assim, versículo 29 e 30. Ele está repartindo os despojos. Não adianta consolar com mentira. Sabe o que é repartir os despojos? Minha senhora, ele está pegando a prata de Israel, o ouro de Israel. Ele está pegando as espadas dos guerreiros de Israel. E Débora está aqui na montanha. Não está, não. Aqui não. Olha que moças ousadas no versículo 30. E ele também está trazendo 2 moças para cada homem do nosso exército. Aí Débora. Eu gostei do tá não, foi vocês que inventaram, eu imitei vocês. É sério. Aí elas continuam. As piriguetes lá. Elas continuam. E ele está trazendo para ele uma capa, várias capas de várias cores, despojos de várias cores para os nossos pescoços. Aqui tem profetisa, aqui tem mãe, aqui tem mulher que ora. Ela está acabando o cântico dela. E ela diz, assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Assim como, fugindo, cabeça esmagada, plano frustrado. Assim pereçam todos os inimigos de Deus. Só que ela lembra que Deus tem amigos. Aí ela fala dos amigos de Deus. Porém, os que te amam sejam como o sol quando sai na sua força. Ela está dizendo que num tempo escatológico, os ímpios perderão o seu brilho, e só a igreja brilhará. No começo vocês concluem, Jesus disse o quê? Vós sois a luz do mundo. Agora, eu vou ler um versículo, e eu quero que você pegue isso e guarde bem aqui. Apocalipse 22:5. Ali não haverá mais noite. E não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol. Ali é um lugar. Bora lá? Ali é um lugar. Está falando novo céu, nova terra, a partir da nova Jerusalém. Ali não necessitaremos de lâmpada, nem de luz do sol. Ali é um lugar. Agora. Porque, eu estou encerrando agora, é sério. É o último versículo. Não adianta, se o texto acabou, tem que acabar a pregação. Porque o Senhor Deus os ilumina. Vou fazer uma pergunta só para quem lê Bíblia. Existem quantos céus para onde a igreja vai? Quantas novas Jerusaléns? Só existe uma. Ali lugar não tem noite. Ali lugar não precisa de lâmpada. Ali lugar
não precisa de luz do sol. Por que o lugar não precisa dessas coisas? Porque o Senhor Deus os ilumina. A cidade é uma, mas os santos são. Então o texto, capítulo 22 de Apocalipse, versículo 5, não está dizendo que o Senhor Deus ilumina a cidade. Está dizendo que o Senhor Deus ilumina os santos. Ali não precisa de luz do sol, ali não precisa de lâmpada, porque o Senhor Deus os ilumina. A luz de Deus em nós ilumina a cidade. Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Fica em pé. Obrigado, Jesus, pela sua palavra. Obrigado por Déboras, Jaés, que o Senhor levanta aqui e o Senhor as mantém de pé. O céu está gotejando e às vezes a gente não o vê. Mas o ribeiro vai transbordar e o Senhor vai desvendar a sua ação diante dos nossos olhos. Débora não guerreou sozinha. Ela se alegrou com os que vieram, apesar de se entristecer com quem não veio. Mas ela focou em quem veio. Recebe o nosso cântico de gratidão nessa manhã, pelas vitórias que o Senhor nos tem concedido. Ah, Jesus, Tu és o Cristo que nos ilumina. Tu és o sol da justiça. E os que te amam brilharão como o Senhor brilha. Para a honra e glória do seu nome, Pai. Te louvamos por essa manhã grandiosa. Em nome de Jesus.